Saudações, amados. Vamos mais de uma live. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Deixa eu ver aqui. Tem que ser bem rápido aqui, porque... Convidar. Vamos convidando o pessoal aí. Pessoal, vocês acreditam que tem pessoas que não gostam de assistir live assim, pra gente conversar sobre a palavra de Deus? Tem pessoas que não são muito chegadas, não. Não sei se são porque acham que não tem nada pra aprender. E a gente aprende tanta coisa boa junto, né? Então, pessoal, eu vou chamando aqui o pessoal. Vamos chamando aqui o pessoal. Meu irmão Queiroz, tá desaparecido, meu irmão Queiroz. Desaparecido. Sabe lá Deus pra onde anda. Meu irmão Queiroz. Bom, deixa eu chamar aqui quem tem que chamar. Davi Félix, Flávio, Maria Almeida, Renata Farias, Cristina, gente, é tanta gente que a gente tem que chamar aqui, mas é legal. A Raquel. Bom, vamos lá, gente. Quem for entrando já vai aí compartilhando essa live. Bom, título da live de hoje: Graça e Paz para quem tá entrando. Graça e Paz, irmã Maria. Eu tô vendo os irmãos entrando aqui. Graça e Paz. Vamos lá, o pessoal que for entrando aí, dá um alô aí pra gente já ir aqui conversando. Fala, Britinho, Daniel Brito. Oh, rapaz, satisfação de ter você aqui, meu irmão. Meu olho encheu d'água agora. Meu irmão Brito, o ex-caçador dos desigrejados. Rapaz, eu fico contente de ver você aqui, verdade mesmo. Muito contente, Brito. Muito contente de ver que você teve essa mudança de pensamento. Fico muito contente mesmo, meu irmão, de verdade. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela tua vida. Eu sempre acompanho os teus trabalhos, os porcelanatos, as suas reformas. Cara, coisa linda de Deus. Eu tô aí, meu olho encheu d'água, gente. Eu sou... Graça e Paz, irmã Marinês, irmã Aparecida. Meu irmão Flávio com F. Vamos lá, gente. Irmãos, hoje eu queria que vocês acompanhassem essa live e pegassem a Bíblia de vocês. Que vai ser importante hoje a gente pegar o título: Lázaro, saia para fora. Essa história de Lázaro, ela é bonita, muito bonita mesmo. Só que ela desencadeia de uma vez a grande confusão entre os religiosos, fariseus e doutores da lei e Jesus. Ela incendeia de uma vez. E para que pra gente começar essa live, eu não escolhi um texto sobre Lázaro. A gente vai comentar Lázaro depois. Mas eu escolhi um texto muito interessante de quando Jesus tem aquela confusão com os fariseus, quando os fariseus perguntam assim para Jesus: viu, você faz essas coisas com que autoridade? A gente vai ver aqui. E isso começa a desencadear a inveja dos fariseus de uma vez por todas. Porque eles ainda estavam beliscando Jesus para cá, beliscando Jesus para lá, interpelavam Jesus, perguntavam muitas coisas para Jesus, cochichavam entre si. Mas quando chega nessa parte daqui por diante,
a gente vai ver, né, de Lucas ali, Lucas 20, a gente vai ver que Cristo deixa bem claro qual é a intenção dos fariseus. Boa noite, Ana Paula. Beijo, meu amor. A gente vai começar a entender que Cristo já sabia muito bem das intenções dos fariseus, e os fariseus já sabiam quem era o Cristo. Mas mesmo sabendo da verdade, eles preferiram arriscar a sorte e tramar a morte de Jesus. Vamos lá, gente? Pega aí a Bíblia de vocês aí, vamos acompanhando aqui, ó. Para a gente tentar entender um pouco do Lázaro saia para fora, a gente vai pegar dois contextos aqui. Lucas 20, no capítulo 20, no versículo 1, começa assim, ó. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciões, que eram os mais velhos. E o arguiram nestes termos, dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Olha só a pergunta dos dito cujo aqui para Jesus. E detalhe, gente, não só estavam os sacerdotes e o sumo sacerdote, como também estavam os escribas, fariseus e os anciões. Os anciões eram os mais velhos, aqueles que aconselhavam o povo. E olha só, pergunta para Jesus, como é que é? Com que autoridade você faz essas coisas aí? Quem te deu essa autoridade? E Jesus respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus era incrível. Ele põe a pergunta dos fariseus sobre uma outra pergunta e coloca em xeque a resposta dos fariseus, porque a gente vai ver que os fariseus eles começam a quebrar a cabeça e eles falam, peraí, vamos ver aqui. Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E aqui começou a colocar o machado e a lenha na fogueira entre Jesus e os fariseus, porque eles não gostaram da resposta que eles tiveram. Porque em cima da pergunta deles, Jesus faz uma outra pergunta e interpela os fariseus. Tá bom, se eu vou responder essa pergunta de vocês se vocês responderem a minha pergunta. O batismo do João era do céu ou dos homens? Checkmate. Eles falaram, se dissermos que é do céu, Jesus vai falar assim, e por que vocês não acreditam nesse batismo? Mas se a gente disser que é dos homens, vamos ser apedrejados, porque o povo acreditava que João Batista era um profeta. Eles disseram para Jesus, nós não sabemos. E Jesus, com toda a categoria e com toda a convicção, disse, também eu não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Ponto. Após isso, Jesus, sabendo da intenção dos fariseus, ele coloca uma simples parábola para os próprios fariseus e doutores da lei escutarem, porque eles estavam presentes, porque foi logo depois da pergunta. Então Jesus coloca a parábola assim. Olha só. A seguir, passou Jesus a proferir a essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável.
No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Pela segunda vez, mandou, né, aquele dono daquela vinha mandou um dos seus servos receber seu dinheiro, porque ele arrendou a vinha. Espancaram um e o despacharam vazio. Vai embora sem dinheiro, não vamos dar dinheiro não. O dono da vinha mandou o segundo. Esses bateram, esbofetearam, fizeram o que quiseram também, despacharam ele vazio, né? Aí tá aqui no versículo 11. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro. Matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Vocês estão entendendo? Que o dono da vinha mandou 3, 4 lavradores bateram, surraram e despacharam o vazio. E o dono da vinha pensou com ele: olha, eu vou enviar meu filho. Vou enviar o meu herdeiro. Este eles vão respeitar, pelo menos, né? E quando os lavradores maus viram o filho do dono da vinha vindo, eles pensaram consigo e começaram a comentar entre si: este é o herdeiro. Esse é o herdeiro. Vamos matar ele porque a gente pega e herda tudo. O interessante é que Jesus está contando isso para os fariseus e doutores da lei, nessa parábola. E olha só. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Olha só. Olha só. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer por o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Ô, irmã Marinês, eu não sei se eu tenho ela aqui. Eu não sei se eu tenho a Cleoni Roning, né? Eu não sei se eu tenho ela aqui como amigo, não tenho, então não consigo lançar o convite. Mas se você compartilhar na sua página, ela pode ver. Tá ok? Eu não sei se eu consigo. Eu acho que não dá, não. Deixa eu ver aqui. Não me tem a opção dela aqui, não. Amados, por que eu comecei com esse texto? Porque Jesus deixou aflorado e muito bem colocado aos fariseus que o dono da vinha era o Pai, nosso Senhor e Salvador, era o Senhor Deus Yahvé. E o Deus Yahvé mandou, né, aqueles servos que foi espancado 1, 2, 3, 4, 5 para receber o dinheiro da vinha, né? Esses eram os profetas. Aí aconteceu tudo isso com os profetas. Aí o Pai manda o Filho, o Cristo.
E aí os fariseus começaram a tramar, falar, esse é o herdeiro. Sabe por que Jesus fala isso? Para confirmar que os fariseus sabiam quem era o Filho de Deus. E mesmo sabendo, botaram a mão em Jesus. E você sabe o que desencadeou isso? Vocês sabem como os fariseus tiveram a certeza que Jesus era o Messias, o Cristo? Vamos viajar para João. No capítulo 11. É muito bacana ver a história de Lázaro. Mas por um outro lado, depois da história de Lázaro, os fariseus, para completar o que Cristo disse naquela parábola dos lavradores maus, os fariseus vendo que Jesus estava fazendo muitos sinais e milagres, e principalmente o de Lázaro, eles tiveram a certeza que Jesus era o Cristo. Mas eles estavam tomados de tanta inveja que eles queriam botar a mão em Jesus e matá-lo de uma vez por todas. Mas, conforme eu falei, Lázaro sai para fora. A gente vai comentar um pouco a história de Lázaro para depois a gente voltar nessa linha de raciocínio sobre Jesus e os fariseus. Por que eu estou querendo colocar isso para vocês? Amados irmãos, isso é muito sério. Porque os fariseus sabiam da autoridade de Cristo e da onde ele veio e quem ele era. E mesmo sabendo, eles ficaram tomados de inveja porque se eles deixassem Cristo à vontade, eles ficaram com medo de perder as suas posições sociais. Sacerdote, sumo sacerdote, os anciões, Cristo ia mudar tudo. Eles ficaram com medo de perder a posição deles. Mesmo sabendo que Jesus era o Cristo, era um ungido. Eles falaram, não, vamos impedir esse homem, que senão nós vamos perder tudo isso aqui. Então vamos ler a história de Lázaro. No capítulo 11 de João, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunhavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos, também nós morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora,
Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria, com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Maria, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. É interessante que Marta dá o testemunho isso na frente de todos os judeus que estavam com ela ali. Você é o Filho de Deus que tinha que vir no mundo. E os fariseus sabiam disso. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-a, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este homem não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creras verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Bom, é muito lindo ver que Jesus, o quanto ele estimava a família de Maria Madalena e Marta e principalmente Lázaro. A história de Lázaro não tem assim um fundamento, não tem assim um particular de Lázaro. Mas sabemos que ele era de Betânia e era irmã de Marta e Maria Madalena, né? E Jesus o amava muito. Jesus o estimava muito. O Evangelho deixa bem claro isso. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos
e Lucas, e o próprio Evangelho de João também, deixa bem claro que Jesus tinha uma autoestima por Lázaro e a família de Lázaro, que era Marta e Maria. Provavelmente Jesus, para ter ressuscitado Lázaro, Lázaro era uma pessoa que devia ser o que provia, era o provedor da família, porque moravam os três. Aqui não relata que a Maria Madalena, Marta, o próprio Lázaro tinha pais e mães ali vivendo ainda, mas fala que eram os três. E Jesus, eu acho que ficou compadecido da morte de Lázaro, porque Lázaro era digamos, o provedor da família, né? E era muito amigo de Jesus. Quando aconteceu isso, alguns dos judeus foram correndo contar para os fariseus. E olha só o que aconteceu. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Amados, lembra no começo que a gente leu, Lucas 20, que Jesus conta a parábola dos lavradores maus? Você sabe por que Jesus contou aquela parábola? Porque Jesus já sabia da intenção dos fariseus e os fariseus já sabiam quem era o Cristo. E mesmo eles sabendo, mesmo os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles arriscaram matar Jesus. Eles arriscaram. Eles foram a fundo no que eles tinham dentro do coração. A inveja de Jesus e o medo de perder o posto deles como os principais. Se vocês nunca tinham se apercebido nisso nos evangelhos, fique sabendo a partir de hoje que os fariseus não fizeram nada de inocente. Eles fizeram sabendo quem era o Cristo. Fizeram sabendo que ele era o Filho de Deus que estava por vir. Mas eles mataram o Cristo porque eles estavam tomados do espírito do engano e da cegueira da inveja. Quem operou toda essa cobiça dos fariseus foi Satanás. Satanás tomou conta de toda aquela situação porque ele sabia que se o Cristo, ele conseguindo matar, se os fariseus botassem a mão em Cristo e matassem o Cristo, Satanás tinha uma esperança doida de acabar com os planos de Deus. E os fariseus foram a fundo depois de ver a ressurreição de Lázaro e ficar sabendo, eles foram a fundo no plano deles, mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Fizeram isso na inocência? Não, não fizeram isso na inocência. Ah, eles não sabiam quem era Cristo? Sabiam. Sabiam. Eles deixam bem claro isso. Os textos que a gente acabou de ler, né, e em cima desses textos, os contextos, a gente consegue ver que os fariseus sabiam muito bem quem era Jesus. Eu vou fazer uma simples pergunta para os irmãos que estão aqui.
Nos dias de hoje, o verdadeiro Cristo, a verdadeira palavra, o eu sou, a sua doutrina, ela é bem-vinda dentro dessas denominações ou não? Respondam vocês para mim. É bem-vinda? Se Jesus bater na porta desses templos hoje, dessas denominações, eles vão abrir a porta para Cristo? Será? Será que eles vão dar espaço para o verdadeiro evangelho? Será que eles vão dar espaço para Jesus chegar lá na frente e falar assim, nunca foi dinheiro, sempre foi o amor? Ou eles vão segurar a porta e falar assim, não deixe ele entrar, porque ele vai estragar os nossos negócios? Porque foi isso que os fariseus fizeram. Os doutores da lei, os fariseus, os anciões, os escribas, os doutores da lei, os saduceus, não quiseram o Cristo. E sabendo quem era o Cristo. Será que hoje, se Cristo bater na porta de uma denominação, primeiro, se ele bater à noite, vai estar fechado. Não vai ter ninguém lá dentro. Segundo, se tiver alguém, se for num dia de culto, conforme eles colocam, você acha que Jesus vai ter espaço para pregar a misericórdia, a justiça e a fé? Vocês acham que se Jesus bater agora lá e pedir, eis que bato, quem é que vai abrir? O pastor corrupto? O que rouba o dinheiro do povo? É esse que vai abrir? Ou ele vai segurar a porta e falar assim, não deixe ele entrar. Se ele entrar, acabou o mercado da fé. Vocês já pararam para pensar nisso? Que estamos vivendo um tempo onde Jesus não é bem-vindo dentro da sua igreja? Vocês já pararam para pensar que do jeito que os fariseus, sabendo quem era o Cristo, pensaram e arrazoaram entre si, vamos matar esse homem, que esse homem faz muitos sinais. Vocês já imaginaram hoje Jesus vindo e acabando com esse mercado da fé? Só que tem uma diferença. Naquele tempo Jesus veio para cumprir o que Deus tinha determinado para ele, que era morrer por nós. Se Cristo botar o pé aqui agora, não vai ser para ninguém botar a mão nele, não. Aliás, o primeiro que se levantar contra Cristo aqui vai ser aniquilado. Vai ter miríades e miríades de anjos em volta dele. E ele vai vir com todo o poder e glória. O que tem a ver com essa liderança religiosa de hoje com aqueles que viram Lázaro sair do túmulo e planejaram a morte de Lázaro também e de Jesus? Qual a diferença dos de hoje e daqueles? É que aqueles pregavam a lei de Moisés. Hoje esses pregam a graça camuflada de mercado cheio de grana e dinheiro. Pois é, amados irmãos. Por incrível que pareça, são épocas distintas, separadas entre quase 2000 anos. Mas as intenções daqueles fariseus e doutores da lei, com esses homens dos ternos caros de hoje em dia, as intenções, o tempo não separou. São as mesmas. Naquele tempo, eles viram o milagre, e quantos milagres, mas o principal dele foi o de Lázaro, que Cristo fez questão de operar na frente de mais de umas mil de pessoas. Tiveram mais de 1000 testemunhas que viram Lázaro sair daquele túmulo enfaixado. Quando isso parou no ouvido dos fariseus, o coração deles tomado de inveja,
Vamos matar esse Cristo aí porque ele veio para estragar os nossos negócios. E hoje, se Cristo bater na porta dessas denominações aí, é a mesma coisa. Fecha a porta aí, esse Cristo aí não tem que entrar aqui não. A grande diferença é que agora, quando Jesus botar o pé dele aqui, ele não vai vir para sofrer na mão de ninguém mais não, tá? Acabou. Foi para uma vez só. Dessa vez, ele vem na autoridade do Pai. E com miríades e miríades e miríades e legiões de anjos em sua volta. E detalhe, ele vai vir com todo o poder e glória. Deus vai dar todo o poder e glória para Jesus. O que Deus faz, Jesus também vai fazer. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. A grande diferença é que naquele tempo Jesus veio para cumprir, né, o amor que ele tinha que se entregar. Mas dessa vez não. Dessa vez, quando ele botar o pé aqui, é para juízo. Não vai ser para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Os únicos que por muito sacrifício são aqueles que dedicaram sua vida a ele. E com muito sacrifício vão se salvar. Você imagina a hora que o Cristo botar o pé aqui e pegar essa máfia do terno? O que não vai acontecer? Você já imaginou Edir Macedo? Se Cristo viesse hoje, Edir Macedo, sabe o que Edir Macedo ia falar assim? Falou assim, mas não, o senhor não pode vir agora não, dá um tempo aí. Graça e paz, irmão Simone, graça e paz, irmão Lázaro. Amados, quando Jesus grita para Lázaro, Lázaro, sai para fora, a gente vê que Cristo demorou para chegar. A gente viu que Cristo falou para os apóstolos, Lázaro dorme. Os apóstolos, com toda aquela cegueira ainda, mas se ele está dormindo, está seguro. Jesus abre para eles, não, Lázaro morreu. Jesus vai lá, ressuscita Lázaro e desencandeia de uma vez a inveja dos fariseus. Porque os fariseus sabiam quem era o Cristo. Tanta gente hoje sabe quem é o Cristo de verdade e camufla. Tanta gente hoje sabe a verdade, mas não quer que a verdade transcenda, apareça. Não quer que a verdade floresça. Porque a verdade em Cristo, ela vem para libertar. A verdade em Cristo, ela vem para você abandonar qualquer tipo de princípios a dinheiro. Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, Senhor, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Você já imaginou Cristo olhar dentro do teu olho e falar, não te conheço? Cristo está olhando hoje nos olhos desses homens que estão aí vestidos de ternos caros e está olhando nos olhos deles e dizendo, eu não conheço vocês. Eu não tenho intimidade com vocês. E eles sabem que não têm intimidade com Cristo, mas preferem viver o melhor aqui e agora. Esses que preferem viver o melhor aqui e agora não terão vez na vida que vem. Não terão. Amados, que quando a gente
topar com a história de Lázaro, sempre se lembrem de uma grande divisão ali. Ali chega a divisão, de uma vez por todas, que Cristo não tinha nada com os fariseus e os fariseus também não tinham nada com Cristo. Essa é a divisão. Ali foi feita realmente a divisão. Ali o plano para matar Jesus realmente estava por completo. Temos que matar esse homem. Esse homem faz muitos sinais. E se ele implantar isso em Israel, nós estamos perdidos. Então, o separador ali das águas realmente foi a ressurreição de Lázaro. Ali ficou bem claro que Jesus sabia da intenção dos fariseus e os fariseus sabiam que Jesus era o Cristo e eles tinham que matar Jesus. Vamos lá. A irmã Marinês colocou aqui: resta a sentença a quem ouviu e não creu, não viveu a verdade. Pois é. A irmã Aparecida colocou aqui: eu fico me perguntando como esses que camuflam não temem, pois conhecem o Evangelho de Cristo? Conhecem. Olha só, irmã Aparecida, deixa eu contar uma coisa para você. Eu fiz faculdade teológica e fiz a pós-graduação, e quando eu estudava, eu não sabia nem um terço do que eu sei hoje em dia, porque na época eu era muito moço e eu gostava das histórias bíblicas e queria ter um passo a mais para saber épocas, tempos, quando viveram a cultura de Israel, leis e profetas. Mas muitos que faziam faculdade teológica comigo naquele tempo já estavam predestinados a entrarem nas denominações que seus pais lideravam. Dizer que eles não sabem da verdade, sabem. Mas existe uma cartilha criada por homens para cada denominação. E essa cartilha tem que ser seguida a dedo, senão você não pode fazer parte daquela denominação. Se você não seguir o script de cada denominação, você não pode fazer parte. Os pastores entram sabendo da verdade. Eles sabem, mas a tradição da sua denominação não deixa ele passar a verdade. Mas eles sabem. É igualzinho os fariseus. Os fariseus sabiam também. Esses modernos fariseus também sabem. Eles sabem. Eles sabem da verdade. Mas e daí? E para você abandonar isso? Primeiro, você sabe que para abandonar isso você vai ter que parar de ganhar dinheiro, teu salário. E esse salário dos pastores de hoje em dia não é barato não. Tem pastor aí ganhando 30, 40 mil. Acostumaram a ganhar isso. Você acha que eles vão querer largar essa teta? Ah, mas não larga. Ah, mas não larga. Sabe por quê? Porque já foi criado nessa teta. Não larga. Não vai largar. Preceito de homens. Exatamente, irmão Lázaro. Preceito de homens. Cada uma tem a sua cartilha. É tão engraçado que você passa numa rua de domingo, às 7 horas da noite, uma rua movimentada, 4, 5, 6 igrejas. Por que elas não se reúnem entre elas? Sabe por quê? Porque cada uma tem a sua doutrina, não é a doutrina de Cristo. Você acha que congregação cristã vai querer se juntar com a adventista? A adventista quer se juntar à batista? A batista quer se juntar na Brasil para Cristo? A Brasil para Cristo quer se juntar na Deus e Amor? A Deus e Amor quer se juntar na Maranata Batista? E assim por diante? Não. Querem dizer que é o Deus deles. É o mesmo Deus. Por que eles não estão entre juntos? Eles não se juntam. Se as doutrinas de Deus é uma só, as doutrinas de Cristo é uma só, por que cada uma tem a sua doutrina? Vocês já pararam para pensar nisso?
Por que eles não chegam a um consentimento? Já que são irmãos? Aliás, tem muita denominação que não deixa você se unir, ter amizade com os irmãos lá de fora, de outras denominações. Porque o pastor, os presbíteros, os diáconos cuidam da vida dos outros irmãos para saber se eles estão se reunindo lá, se tem amizade fora lá, nas redes sociais. Cuidam da tua vida particular. É incrível. Tem hora assim, gente, que eu fico explicando as coisas, e quando eu estou explicando, eu começo a vir aquela coisa na minha cabeça, e eu mesmo fico perplexo. Porque é incrível. É incrível como o ser humano tem o dom de deturpar a verdadeira doutrina de Cristo. E cada denominação põe a sua doutrina. É incrível, né? Irmãos, é incrível. Incrível como o ser humano ele tem o dom de botar água abaixo o que Deus quer. Mas mal eles se enganam, porque os planos de Deus, ser humano nenhum põe para água abaixo. Esses que se enganam, que põem, igual os fariseus faziam, estão redondamente enganados. Sempre tiveram. A irmã Aparecida colocou aqui, inacreditável como coincidem com isso. Sim. Ah, amados irmãos, nós vamos ver tanta coisa ainda. A gente vai presenciar tanta coisa ainda. A gente vai ter tanta luta ainda. Quando um ente querido nosso, que a gente tanto prega a palavra de Deus, do jeito simples, correto, como pode vir um filho do diabo e trabalhar na cabeça dele e arrancar as coisas boas e enfiar ele debaixo do jugo de homem? Não é de Deus isso. E nunca vai ser. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples, puro, versátil e prático. Mas o homem veio, né? Para complicar, para tirar o foco, para encher de preceito humano dentro daquelas cartilhas que eles estão cansados de estudar lá. Cartilha que vem lá de 1940, debaixo da igreja. Gente, se vocês lerem, é que vocês nunca leram. Vai lá pegar a cartilha da Congregação Cristã do Brasil. Vai lá pegar. E uma igreja que o pai dela, o criador dela é maçom, sempre foi maçom. Foi criado debaixo de maçonaria. Pode ter Jesus nisso. Graça e paz, irmã Flávia, tudo bem? Como pode achar que uma igreja, que igreja, né? Entre aspas, um templo, uma denominação, achar que é tão consagrada e sabendo que os fundadores são maçons? Luiz Franciscão, que trouxe a igreja aqui para cá, essa denominação, a congregação cristã é maçom. São de bases maçons. Sabe o que significa maçonaria, irmãos? É chegar lá no tal do grau 33 lá e você falar que Lúcifer é a luz, que o diabo é a luz. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é sacrifício de bode preto? Vocês têm noção do que é adorar Bafomé? Aqui a irmã Simone colocou aqui, dias piores virão, vai vir dia de trevas, dias em que o Espírito Santo vai estar totalmente fora, longe daqui. Falsos cristos, falsos apóstolos, falsos mestres, vai ter tudo isso. Vai ter, irmã Simone. E que fique ciente, os irmãos que estão aqui assistindo essa live, fique ciente que o Espírito Santo aos poucos está cada vez mais longe da gente. Ou vocês acham que hoje em dia não existe mais todos aqueles milagres que existiam na igreja primitiva? Por quê? Porque o homem foi se afastando do Espírito Santo. E não acontece mais aquelas maravilhas. Estamos longe
do que era para ser. Aí quer que aconteça milagre, quer que aconteça isso, quer que aconteça... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Querem que aconteça tudo que acontecia na igreja primitiva? Então volte para os moldes da igreja verdadeira de Cristo. Volte para aquele molde. Porque se você quer que aconteça milagre para você ver, volte aos moldes da verdadeira igreja de Cristo. Não essas porcaria de porta aberta aí. Essas sinagogas de Satanás. Enganando, fazendo o povo voltar lá para a velha lei de Moisés. Que um dia vão sacrificar animais dentro do sistema. Tô vendo a hora. Eu tô vendo a hora que vai voltar. Sacrificar bode, ovelha, todo tipo de animal. E aí tá perfeito. Aí o sacrifício de Cristo realmente vai estar aniquilado para eles, né? Porque para nós não. Para nós não. Mas eu tô vendo a hora. E a primeira a fazer isso, sabe qual igreja vai ser? Essa denominação, não posso nem chamar de igreja, não é igreja. Sabe qual vai ser? Adivinha? Quem vai se aventurar de colocar aqui? Qual vai ser a primeira a fazer sacrifício de animais? Eu já sei. Eu já sei que por debaixo dos panos eles já estão fazendo. Eles só não colocaram ainda na caruda, porque eles têm medo ainda, muito medo. Mas daqui a um tempo vão colocar. Porque eles já estão fazendo. Estão já ensaiando para colocar isso. E o primeiro que colocar o nome aqui, eu vou dar glória a Deus. Que colocar o nome de quem vai colocar isso por primeiro. Hã? Vai ser a hora que o anticristo vai entrar de sola. Universal! Oh, irmã Simone! Essa é minha irmã. Universal. Por debaixo dos panos já há sacrifício. Sabe por que há sacrifício? Porque eles já sacrificam há tempo. Porque quem não sabe, o Edir Macedo é maçom também. Vocês nunca viram uma certa coincidência entre os templos maçons, congregação cristã, os templos por fora, e a própria Universal do Reino de Deus? Vocês não acham muito parecido, não? Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Tudo maçom. E tem mais um punhado aí. Silas Malafaia é maçom. Pra quem não sabe, Silas Malafaia é da maçonaria. Basta olhar os anéis, um dedo, basta olhar a pose, basta o jeito. Ele já tinha até a estrela de Davi nas costas lá do escritório lá do Silas Malafaia. Ele ama, mas irmãos, o dia que esses templos começarem a sacrificar animais de novo é o tempo do anticristo. E já está acontecendo. Já está acontecendo. A Arca da Aliança aí, eles batizaram a Arca da Aliança da Igreja Universal como uma arca oficial. A arca nem está aqui mais. O que diz o profeta Jeremias? Chegará o dia que nem da arca se lembrarão, vai ter mais arca. Amados irmãos, nós estamos chegando no tempo do engano, da heresia. Estamos chegando na época em que vai se levantar o homem da iniquidade. Igreja Universal, minha irmã Maria. A Igreja Universal, ela tá doida para espirrar sangue de animais dentro daqueles templos dele. Cuidado, hein? Você pode ser apagado. Eu não tenho medo, não. Meu Deus é muito maior que isso aí, Simone. Eu não tenho medo desse pessoal, não. Eu tirei meu tio da maçonaria. O homem era mestre 33. Eu tirei ele lá de dentro. 25 anos de maçonaria, eu tirei lá de dentro. Preguei o evangelho para ele. Ele, saiu, fui da maçonaria. Tentaram matar ele, tentaram fazer de tudo contra ele, tentaram. Ele teve que sair fora do país. Mas se livrou disso. Eu não tenho medo, não. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de Deus. Que Deus... Sabe o que Jesus falou? Não é para vocês temer homem. Temer aquele que tem poder de colocar o corpo e a alma no fogo. Esse temei. Não temo esse cara, não. Não, eu sei que você tá brincando. Eu também tô aqui brincando. Deixa de ser bobo. Tô brincando aqui também. Amados irmãos, hoje foi mais do que até que a gente ia alongar os assuntos aqui, né?
Glória a Deus que vocês estiveram aqui comigo. Fico muito contente, feliz. Não deu muita gente, mas eu fico feliz de falar a palavra de Deus, nem que for para uma pessoa. Para uma. Eu juro para vocês. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Nem que seja para uma pessoa. Eu dou glória a Deus. Amados, então vamos ficando por aqui, né? Olha, gente, obrigado. Cada dia eu tô tentando trazer aqui um personagem pra gente estudar. Mas não tem graça de não tem graça nenhuma se eu trazer esse personagem e ele não tiver nada a ver com Cristo, né? Parece que Cristo interliga tudo. Parece não. Ele interliga tudo. Eu fico muito feliz, contente com isso. Quem não compartilhou a live, mete o dedão aí. Tá ali o cantinho nesse pum, compartilha, né? Assiste com a família, comentem, falem, vão se perguntando um pro outro, vamos aprender o evangelho um com o outro. Não sermos orgulhosos de saber que a gente sabe tudo, que a gente não sabe de nada. Sabe a grande verdade, irmãos? Pena que cheguei tarde, mas valeu, viu? Ô, irmã Simão, claro que valeu. Mas sabe que a gente acha que sabe muito? Na verdade, a gente está no pré do pré. A gente não sabe nada de Deus ainda. A gente sabe o essencial agora para que a gente consiga chegar no alvo, que é Cristo. Mas depois, irmãos, na glória, na vida que vem, nós vamos ser ensinados, doutrinados pelo próprio Mestre, o grande Mestre. E a nossa mente vai, ó, abrir de uma vez por todas. Nossa, o olhinho chega a brilhar de vontade de ir logo pro reino. De sair desse mundo cruel, covarde. Esse mundo que mata os profetas, que aniquila aqueles que são da verdade. Esse mundo não é um mundo bom. Quando se aproximava de Jesus os fariseus, junto com Judas, para prender Jesus, Jesus olha para aquela cena e diz para os discípulos e apóstolos: eis que se aproxima o príncipe do mundo, e nele não há nada em mim. Em nele não há nada de mim nele. Nós não estamos contentes com esse mundo. Não. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês e que nós consigamos sempre estar unidos assim, mesmo que de pouquinho. E louvando e agradecendo a Deus por esses momentos de estarem, para a gente estar reunido entre irmãos e falando do grande herdeiro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vou ficando por aqui. Tenham um ótimo final de semana. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Descansem, né? Para quem acredita que hoje é o dia do Senhor, que começou às 7 da noite, é o dia do Senhor. Amanhã é o dia todo do Senhor até 7 da noite. Mas nós não somos iguais aos fariseus, né? Nosso sábado é um dia agradável para estar com a família, para falar de Deus, para comer reunido com os irmãos, para gloriar o nome santo de Deus, o de Jesus Cristo. Nós não somos igual aos fariseus que contavam até os passos, 1000 passos. Não. Nós somos iguais, nós praticamos o sábado igual ao profeta Isaías, no versículo, se eu não me engano, no versículo 78, 79, eu não lembro agora. Mas que ele fala que o sábado do Senhor é um dia deleitoso, gostoso, é um dia para a gente estar junto e falar de Deus. Amém? Fico por aqui. Graça e paz. E que Deus abençoe vocês.